Vamos falar agora de renda fixa do governo, o famoso Tesouro Direto, né? Título público. Qual o conceito aqui? Qual a diferença do Tesouro Direto para o título público? O ativo é o mesmo, né? Do Tesouro Direto, o título público é o mesmo, garantido pelo Tesouro Nacional, não tem diferença no ativo. Tá? A diferença que tem é que o Tesouro Direto, tem a plataforma do Tesouro Direto, é como se fosse uma emissão primária desse título, e o título público já disponibilizado nas plataformas das instituições, é que eles compram como se fosse no atacado e vendem no varejo lá nas plataformas dos bancos, das corretoras. Tá? Mas o ativo é o mesmo, a segurança é a mesma, a garantia é a mesma também, não tem diferença. O Tesouro Direto, tem hora que eu vou falar Tesouro Direto, tem hora que eu vou falar título público, mas entendam que é a mesma coisa. São três títulos, tem três tipos de investimento, e exatamente da mesma forma como nós falamos lá dos três caminhos da renda fixa. Tem o que é atrelado à Selic, né? Ou seja, ele rende o que a Selic rende, tá? Então ele é um investimento que ele é mais para o curto prazo, né? Ele é recomendado mais para o curto prazo, ele possui uma liquidez diária, possui imposto de renda, então ele rende a Selic, mais no vencimento ele é descontado em imposto de renda, então ele é muito utilizado aí para o perfil mais conservador, para empresas que querem investir no curto prazo, com uma segurança maior. Tá? E aí um outro título, já esse indicado mais para o médio prazo, é o pré-fixado, né? Ele possui uma liquidez diária, mas ele não é recomendado para quem quer, por exemplo, no curto prazo, porque você pode ter um deságio, que a gente chama de deságio, porque você vai depender do valor de mercado dele do dia que for, se você sair antes do vencimento, tá? Então, ele não é recomendado para o curto prazo e nem para você ser utilizado como uma liquidez, uma reserva de emergência. Ele é recomendado para o médio prazo se a opção, né, se a estratégia do investimento for já assegurar um valor ali pré-fixado, você já sabe quanto que vai receber no final. Tá? No Tesouro IPCA, esse é recomendado para o longo prazo. Ele possui uma liquidez diária também, mas ele não é recomendado para um investimento com também uma reserva de emergência. Ele não é recomendado nesse curto prazo, justamente pelo fato de não... ele pode ter aí um deságio, uma saída antecipada antes do vencimento. Tá? Então ele rende o IPCA mais os juros real, que a gente chama de juros real, que é os juros acima da inflação. Então você protege o investimento de longo prazo. Se o investidor quiser proteger o valor que ele tem da inflação, fala, olha, inflação, isso aqui eu vou querer ter um ganho, proteger da inflação e ter um ganho real acima da inflação. Então esse é um investimento, e sendo conservador ainda. Então esse é um investimento de longo prazo bastante recomendado. E um diferencial bastante grande, tanto no pré-fixado quanto no IPCA+, é que eles podem pagar cupom semestral. Então você pode escolher um título com pagamento de cupom semestral e aí fazer uma estratégia que é até bastante utilizada no mercado, porque eles pagam esse cupom semestral. Então, por exemplo, se você tiver um título, um Tesouro Direto IPCA+, 2028, um exemplo, ele vai te pagar o cupom no dia 15 de fevereiro e no dia 15 de agosto. Tá? Então, são de 6 em 6 meses. Se você tiver também um investimento, né, um título com um ano ímpar, que é, por um exemplo aqui, 2035, tá? Ele vai te pagar o cupom dia 15 de maio e 15 de novembro. Então, olha uma estratégia de investimento aí. Você pode receber esse cupom do Tesouro Direto, né, do IPCA+, você pode receber de forma trimestral. É só você compor aí a sua carteira com ativos par e ativos ímpar do Tesouro Direto do IPCA+. Então, você pode.
E aí, quanto que ele paga de cupom semestral? Muita gente fica na dúvida aqui com relação ao pagamento desse cupom. Acha que ele paga o cupom do que da rentabilidade que foi contratada. E não é dessa forma, eu vou explicar direitinho para vocês. O cupom do IPCA+, ele paga 6% ao ano da inflação do período, tá? Então, independente da rentabilidade do título, da data que você comprou, ele vai te pagar 6% ao ano. E aí ele vai te pagar ao semestre, igual eu falei aqui nas datas, né? Então, ao semestre, ele vai te pagar 2,9%. Quer dizer, essa taxa 6% ao ano, quando você transforma essa taxa para o semestre, ela dá 2,9563. Então, se você for pegar a inflação do período e aí multiplicar por 2,9563, você vai ter exatamente o valor do cupom semestral que ele vai te pagar. Tá? E aonde que você vê essa inflação, né? Como você sabe o valor da inflação no período? É só você pegar no site da Anbima, eu vou já deixar o link aqui, ele tem lá o VNA, que é a inflação do período. E aí você, no dia do pagamento do cupom, no dia 15 de fevereiro, 15 de agosto, 15 de maio, 15 de novembro, você entra lá no site da Anbima, multiplica o fator que tem lá por 2,9563 e vai dar exatamente o valor do seu cupom semestral, que é o pagamento do IPCA. Então, é um investimento que é bem interessante, é um investimento conservador, super seguro, o mais seguro do mercado que tem, te garante a inflação no longo prazo, te garante um juros real, que é os juros acima da inflação no longo prazo, pode pagar cupom, você pode calcular, falar, poxa, eu quero receber X valor ao semestre, e aí dá para fazer esse cálculo também ao trimestre, né? X valor ao trimestre, então dá para fazer esse cálculo com título público, então é um investimento aí bastante interessante. Da mesma forma, o pré-fixado, ele já tem também essa possibilidade de cupom, mas ele tem uma forma de cálculo desse cupom bem diferente aí do IPCA+, porque como que ele paga o cupom semestral? O cupom do pré-fixado, ele é de 10% sobre o valor de face, que é R$1.000. Todo o título pré-fixado, ele tem um valor que a gente chama de valor de face, que é o valor de R$1.000 por título, né, por PU do vencimento. Então, esse é chamado valor de face. Ele paga 10%, sempre vai pagar 10%, independente de quanto que você fechou a taxa, quanto você contratou essa taxa, tá? Então, ele vai te pagar 10% sobre o valor de R$1.000, que ele é pago exatamente R$4,8809, que é R$ 4,881 por preço unitário do ativo. E quanto que é esse preço unitário? Antes de falar do preço unitário, só vou falar a data do pagamento do cupom. Ele vai te pagar dia 1º de janeiro e 1º de julho. Então, esse cupom do título pré-fixado é sempre 1º de janeiro e 1º de julho. Também é semestral, mas é com data diferente. Veja que já dá para você combinar os três cupons, tanto do IPCA+, par, IPCA+, ímpar, e o título pré-fixado, você vai ter quase um recebimento aí de dividendos, tipo um dividendos, né? Quase que bimestral. Tá? Então, bom, é também uma estratégia para fazer aqui que muita gente utiliza. E aí é 4881, eu falei do PU, né? Do preço unitário. Então, vamos ver o que é o preço unitário aqui mesmo. Está vendo a terceira coluna dessa tabela que eu estou mostrando para vocês? Essa é uma tela do Tesouro Direto mesmo, e aí tem ali o título, a rentabilidade anual, o investimento mínimo e o preço unitário. Esse é um preço unitário que nós chamamos de PU, né? O valor de um título. Então, uma PU aí, por exemplo, do Tesouro IPCA 2029, uma PU é 3,128,45. No Tesouro Direto você pode comprar fracionado, né? Então, preciso de 3 mil para investir no ativo? Não, você pode comprar a menor fração possível lá, 0,10, e você já consegue investir o mínimo do investimento lá com R$31, você já consegue
fazer esse investimento nesse título. Então, qual é melhor investir? Um ativo, título público ou tesouro direto pré-fixado, o IPCA+, ou tesouro Selic? E nós vamos ver isso no módulo a seguir sobre precificação de ativos.